Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar aqui com você como você cria múltiplos layouts utilizando a Recycler View. Então você já deve estar acostumado a criar listas no Android. Para criar listas no Android a gente utiliza a Recycler View, mas geralmente as listas da Recycler View são itens específicos, né? Então, por exemplo, você tem posts do Instagram, músicas do Spotify, itens de um produto, de um e-commerce. Então, geralmente a gente sempre mostra aquele conjunto de cards, vamos dizer assim, bem semelhante. Então, se você quiser de uma forma ou de outra colocar um cabeçalho ou até mesmo trocar os elementos que aparecem na listagem, a gente precisa fazer isso de uma forma diferente aqui dentro da Recycler View, e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, vamos lá para o nosso código-fonte. Então, a gente tem aqui nesse projeto, basicamente, três arquivos de layout. O primeiro arquivo de layout é um item A, que eu chamei aqui, tá? O que é esse item A? O item A basicamente é uma célula verde com um único texto no meio, que seria o que a gente exibiria do jeito tradicional do Recycler View. A gente tem o item B, que basicamente seria um cabeçalho da nossa lista. Então imagine o seguinte cenário onde o seu app tem um banner que aparece logo antes de fazer a rolagem. Então, se você quiser colocar elementos diferentes naquela lista, né, na parte do cabeçalho, você pode utilizar layouts, você deve utilizar layouts diferentes. E a gente tem a atividade principal, onde realmente tem uma Recycler View mostrando um preview, né, dos itens da sua lista. Então, nesse exemplo, o que acontece diariamente quando você usa um Recycler View é que a lista é exibida somente de um item específico. Então, a gente vai começar a entender como faz para exibir outros itens dinamicamente aqui na listagem. Então, vamos lá, vamos para o código lógico. O primeiro passo é a gente definir, a gente já tem os IDs da Recycler View, eu chamei ele de RV, tá? E os layouts também a gente já tem. O primeiro passo é definir uma lista de dados que a gente quer. Pode ser uma lista de objetos, uma lista de produtos, uma lista de qualquer item que você quiser. Para facilitar aqui o nosso tutorial, vou colocar uma lista onde a gente tem o chave e valor, chave e valor. Então vai ser basicamente uma lista para definir o tipo de layout que eu quero e o valor pode ser um objeto, pode ser números, pode ser o que você quiser. Nesse caso eu vou usar alguns textos para a gente simplificar, tá? Então eu vou criar uma lista através de um ArrayList, que vai ser uma lista de itens que eu vou precisar, tá? Essa lista de itens vai ter uma chave, basicamente para identificar qual que é o tipo do layout. A chave você também pode utilizar um enum, pode utilizar qualquer outra forma moderna de você fazer isso. Eu vou usar números inteiros para facilitar o nosso tutorial. Então, o número 1 vai ser para aquele cabeçalho B, ou seja, o header, e o 0 vai ser para os itens convencionais. Então, eu vou começar colocando uma célula de cabeçalho, onde vai ter um título. Depois a gente vai ter uma célula comum, que seria o item A. Depois o item B, C, D e assim por diante. Deixa eu só copiar aqui a célula. Então, a gente vai ter o item B, C, D e E. Vamos colocar só esses itens por enquanto. E agora a gente vai precisar de um adapter, ou seja, para a Recycler View funcionar, a gente precisa de um adaptador para informar para ela o seu comportamento. Então, eu já vou declarar um adapter e eu vou chamar esse adapter de myAdapter. Pode ser qualquer nome que você quiser também. E aí eu vou passar essa coleção para o meu adapter e depois eu vou atribuir esse adapter dentro da minha Recycler View. Então, eu vou buscar a referência da minha Recycler View usando o Find View by ID clássico. E a gente vai colocar dentro do adapter o novo adapter que a gente vai criar aqui embaixo. Então, a parte de a gente fazer uma lista dinâmica, com células dinâmicas, é literalmente idêntica à criação do adapter. Então, esse cara vai ser responsável por chavear, realmente descobrir qual que é o índice e qual que é o layout que ele precisa inflar naquela lista, naquele item da posição específica. Então, na primeira posição da minha lista, ele vai ter que inflar o layout que eu chamei de layout 1. Então, eu vou criar aqui o myAdapter, passando a minha lista, que é uma lista de chave e valor. Então, aqui a gente usa um pair, mas pode ser objetos. Se você for trabalhar com objetos, seria a lista dos seus objetos. E aqui a gente vai herdar
um adapter que espera um viewHolder. Eu vou chamar ele de myViewHolder e a gente vai criar esse viewHolder daqui a pouco, tá? Então a gente precisa implementar os métodos obrigatórios do nosso adapter e vamos fazer as definições. Então vamos lá. O primeiro método é a quantidade de itens da célula. Então eu vou retornar a quantidade de itens da minha lista, itens.size. Depois eu preciso informar o item que eu quero mudar o estado, por exemplo, se eu quiser alterar o comportamento dos textos, eu vou deixar isso daqui para depois, quando a gente for mudar o título e os textos que a gente vai aparecer na célula. E agora a gente precisa inflar o layout. Só que para inflar o layout, eu preciso dizer o seguinte: olha, adapter, o layout da posição tal precisa ser inflado baseado no tipo do layout que eu quero. Então a gente tem dois tipos de layout. A gente tem o layout A e o layout B. Como é que eu vou fazer esse chaveamento aqui? A gente vai usar essa propriedade que vem no onCreateViewHolder chamado de viewType. Isso aqui a gente vai conseguir dizer para ele qual que é o tipo da célula. Então, como é que ele vai saber qual que é o tipo da célula? Eu preciso informar para ele isso. Então, tem um método aqui no adapter chamado de getItemViewType, que devolve para mim a posição corrente da minha célula. Então, imagine o seguinte cenário. Imagine que eu estou na célula número 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retornar o tipo da minha célula baseado na sua posição. Então, vou dar um return aqui, buscar os meus itens da minha posição e vou retornar para ele o elemento, que no caso vai ser o primeiro elemento da minha coleção de chave e valor. Se você tiver um objeto com, por exemplo, usuários, você vai ter que atribuir no seu objeto uma chave e um valor, que no caso seria o seu próprio objeto. Então, toda vez que ele chamar uma posição, ele primeiro vai chamar o viewType para ele descobrir qual que é o tipo baseado na posição que você criou. E aí, quando ele realmente for criar o layout, essa informação vai chegar para mim nesse método. Então, eu posso fazer um if clássico aqui. Eu vou retornar o myViewHolder, que a gente vai criar ainda, baseado no layout específico. Então, o que eu vou fazer? Se o viewType for igual a 0, é o layout comum. Se não, é o layout diferenciado, ou layout, vamos dizer assim, do cabeçalho. Então é só a gente inflar esse layout usando um inflator comum, que a gente faz nos adapters. Se você ainda não sabe trabalhar com adapters e Recycler View, aqui no meu canal também vou deixar no card aqui, você pode clicar as referências para você conseguir acessar e dominar realmente a parte de Recycler View, que é muito importante para você criar listas. Então vamos lá, voltando aqui, o viewType 0 é o item A, deixa eu ver se é o item A, isso, o viewType 0 é o item A, e o viewType 1 é o item B. Então a gente vai passar aqui as propriedades normais que a gente precisa, então a gente já tem o primeiro layout, e aqui o segundo layout que é o item B. E agora a gente pode criar uma classe que seja filha de um viewHolder. Então eu vou chamar ele de myViewHolder, que vai esperar basicamente o itemView, que é uma view da célula, e a gente vai herdar aqui o viewHolder, tá? Então, com essas definições, só a gente passar aqui para a superclasse, a gente já tem o viewHolder preparado. Então, isso daqui vai fazer com que a primeira célula seja o item B, e a segunda célula e as demais sejam os itens A. Então, vamos testar para ver se isso aqui funciona. Então, funcionou. Então, o primeiro item, que é com a chave número 1, ele sabe que é um cabeçalho e aqui tem os próximos itens da sua coleção. Imagine que isso aqui seja um banner comercial, por exemplo. Então, se a gente trocar aqui as propriedades, a gente consegue fazer dinamicamente com o mesmo adapter, ter outras listas aparecendo, outros itens da lista. Então a gente colocou um card aqui no meio. Então você pode fazer esse chaveamento com qualquer item que você quiser, desde que você forneça um viewType para ele, nesse getItemViewType, que é um número inteiro. Então você pode trabalhar com enums, pode trabalhar de outra forma aqui também, vai funcionar.
Agora você pode me perguntar, ok, beleza, só que tem um problema. A minha lista, os itens da minha lista são dinâmicos, ou seja, pode ser que o cabeçalho somente tenha uma imagem e os componentes internos, essas listas, tenham um texto ou até mesmo mais textos. Como a gente está trabalhando com layouts, XML, a gente tem as referências para os IDs, como é que eu vou mudar dinamicamente a propriedade, sendo que o meu view holder é único? Como é que eu vou fazer isso daqui? Basicamente tem um jeito de a gente fazer isso. A gente vai precisar fazer com que o nosso view holder seja genérico para que as classes filhas view holders específicas, seja dessa célula A ou para a célula B, tenham seus referências dos seus componentes de text view, de image view, de button, enfim, a gente precisa distinguir isso, porque senão a gente não consegue pegar aqui e pegar as propriedades de cada item específico, porque esse layout tem o ID do TXT, mas esse layout não tem o ID do TXT, então ele vai dar um null pointer, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de a gente usar um view holder único para todos os layouts, que não funcionaria, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma classe abstrata, vamos criar uma abstract class chamada de holder, vai ser o nosso holder genérico, e esse holder genérico vai esperar as propriedades e ele vai ser considerado uma view holder normal, só que a diferença aqui é que agora eu vou ter um método abstrato chamado de bind, onde eu vou passar para ele o objeto que eu preciso, que no caso é o par de chave e valor, poderia ser um objeto produtos, por exemplo. E aí a gente vai ter agora os view holders específicos. Então a gente pode criar aqui o myContentHolder, que herda as propriedades do nosso holder, e a gente vai ter também uma outra classe que seria do cabeçalho. Então a gente pode ter aqui o myHeaderHolder, que também vai herdar o holder, passando aí o cabeçalho. Então, agora eu preciso implementar o método obrigatório, que é o bind, nas duas classes. E aqui nas duas classes filhas, eu consigo agora ter a referência para buscar os campos de texto. Então, por exemplo, no conteúdo eu tenho um text view. Então, eu vou pegar aqui o nosso text view, usando o nosso item view.findViewById, e a gente vai pegar o nosso txt, que é o nosso text view. Vou chamar ele de text view. E aqui eu posso atribuir o texto no meu text view que veio do meu objeto, que no caso aqui é a string do second. Aqui é text view. Tá? O cabeçalho não tem um texto, ele não tem nada. Nesse caso aqui, por exemplo. Mas se fosse uma imagem, se eu tivesse uma image view aqui, a mesma coisa. Eu ia buscar a referência da image view e aí sim eu iria mudar a propriedade do objeto. Então o objeto tinha que ter a propriedade da URL da imagem, por exemplo. Então, como a gente não tem aqui, só para exemplificar, agora a gente tem que trocar todas as propriedades, todas as definições aqui que estava fixa, somente para um holder específico, e vamos passar o holder genérico. Vamos passar aqui o holder abstrato. A diferença agora é na instância. Aqui a gente vai chavear pelo viewType. Então, por exemplo, a gente vai fazer o seguinte. Se o viewType for 0, no caso é o conteúdo, então a gente vai instanciar o myContentHolder. Se não, a gente vai instanciar o myHeaderHolder. Então aqui vai ser dessa forma. E aqui vai ser dessa forma. myHeaderHolder. E aqui vai ser o item B. Tá? Então aqui eu vou ter o return correto. Beleza. Então, recapitulando. Se o item que vier do meu getItemViewType for referente ao cabeçalho, ele vai buscar este aqui, que no caso é 1. Se for o comum, ele vai buscar esse daqui.
e aí ele vai usar os viewholders distintos, porque eu tenho o viewholder genérico com o método bind para fazer essa atribuição. Então agora aqui no onBindViewHolder eu vou buscar o holder.bind, então como ele é genérico ele sabe qual que é, pode ser de conteúdo do cabeçalho, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar os itens a partir da posição. Então ele vai chamar ou esse ou esse. Então tudo vai ser chaveado baseado no tipo que foi instanciado aqui. Vamos rodar para ver se continua funcionando e se ele troca o conteúdo do texto. O primeiro não vai aparecer porque a gente não tem o text view lá, mas só para você ter essa noção. Então funcionou, ele continuou compilando, os itens dinâmicos estão aparecendo e agora a gente tem a possibilidade de criar uma Recycler View com um único adapter genérico para você utilizar e criar listas com células customizadas, ou seja, multi-layout. Então agora os seus adapters funcionam com layouts múltiplos na sua coleção, no seu aplicativo. Tá bom? Então, se você gostou, clique no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e também se você quiser se aprofundar comigo em desenvolvimento Android, acesse os meus treinamentos, tanto de iniciante quanto de avançado, para você criar aplicativos de ponta, como o próprio Facebook, Netflix, Instagram, enfim, todo tipo de aplicativo que você possa imaginar. A gente ensina todos os fundamentos essenciais para você criar qualquer app que você quiser aqui no treinamento. Você vai sair de lá um desenvolvedor completo Android profissional. Então o link também está na descrição desse vídeo. Se fizer sentido para você, acho que vale a pena você conferir e ser um programador diferenciado aí na sua carreira, tá bom? Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.